Aleluia. Vamos dar continuidade hoje à nossa lição da semana passada, da quarta-feira, onde nós tivemos como tema Jesus, a verdade que liberta. Mais uns minutos, vamos orar a Deus. Aleluia. Convido você a baixar sua cabeça neste momento e orar junto comigo. Nossa oração ao Senhor nesse instante, abrindo o nosso culto. Deus amado e soberano, Tu és o Deus de poder, de graça, de bondade, de amor. Te damos graças, Senhor, por mais este culto que estamos iniciando. Só Tu és santo e Senhor sobre todas as coisas, Pai. Apresentamos a Ti as nossas vidas neste momento. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Senhor, sonda o nosso coração. Senhor, arranca de nós aquilo que é mal, o egoísmo, a inveja, a murmuração, a mentira, a calúnia, os comportamentos, as práticas que não agradam a Ti, Senhor. Molda, Senhor, o nosso caráter. Ó Pai, nós somos pedras brutas nas Suas mãos. Vai nos moldando, lapidando a cada um de nós, porque eu sei que o Senhor tem planos para as nossas vidas. Para cada um, o Senhor escreveu uma história especial. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, iniciamos mais este culto. Te convidamos a estar conosco. Que o Senhor esteja na condução de tudo aquilo que falarmos aqui, de todos os nossos pensamentos. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem-vindos vocês que já estão aqui conosco. Renata, saudade, viu? Graça e paz, minha querida. Tá sumida, hein? Bem-vindos a todos que já estão aqui. Alguns eu não consegui ainda ver, mas se você puder, dê aí um oi, uma graça e paz. Nós estamos iniciando então a nossa live, dando continuidade à nossa lição da semana passada, onde estávamos com o tema Jesus é a verdade que liberta. Falamos e continuamos hoje a esboçar sobre o texto de João, capítulo 8, João 8, de 21 a 59. Estamos com um problema aqui no som, que está chiando um pouco, mas já estamos resolvendo aqui. João 8, de 21 a 59. Nós não vamos ler todo o texto de novo, mas vamos falando à medida que os textos vão surgindo. Amém? Então, eu te convido a estar acompanhando aí comigo, João 8, de 1 a 59. Na semana passada nós iniciamos falando da importância de ter Jesus e do quanto nós precisamos estar preocupados em morrer sem ter Jesus. Falei que a Bíblia ensina que todo homem é pecador. Nós nascemos do pecado, né? E tem outro texto que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nessa condição, todos nós estamos despojados de qualquer liberdade. E quando nós falamos aqui, nós citamos sobre o pecado, ainda dissemos na semana passada que o problema se agrava porque o homem não pode libertar-se a si mesmo. Nós dependemos do Senhor. E na impossibilidade do homem se libertar, é que Jesus entra como verdadeiro libertador. Amém? Graças a Deus, porque temos o Senhor para nos libertar de todo o peso e de tudo aquilo que nos afasta da presença dele, como o pecado. Falamos sobre o perigo de morrer sem Jesus, porque Jesus defende essa missão de autoridade que nós vemos aqui. Nós falamos um pouco sobre os judeus, o discurso deles com Jesus, da colocação deles em relação a Jesus, em que eles criam.
e em quem nós devemos crer. Falamos ainda de uma pessoa que morre em seus pecados por se considerar justa, porque em todo tempo, enquanto nós não admitirmos o nosso erro eu é que vai sendo alimentado, o nosso ego é que vai sendo alimentado. Jesus está indo para a presença de Deus, e nesse texto nós vemos aqui no versículo 21, quando ele cita: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então é a palavra do Senhor aqui, nos alertando para isso, quando o Senhor dirigia-se aos judeus, dizendo que para onde ele ia, eles não poderiam ir. E nós vamos ainda comentar um pouquinho mais porque ele cita sobre isso. Pastor, tem como baixar um pouquinho aqui para mim? Que está um pouco alto. Falamos ainda sobre uma pessoa que morre nos seus pecados por ser mundana. Uma pessoa que faz... Quando nós falamos mundana, é no sentido do mundo ser o sistema espiritual que está em oposição a Deus. O mundo como sistema espiritual que está em oposição a Deus, tá bom? Então, esse é o comportamento de uma pessoa que morre nos seus pecados por ser mundana. É aquela que tem aliança com o inimigo e não com Deus. É aquela que faz aquilo que lhe convém. Falamos também de uma pessoa que morre em seus pecados quando não acredita em Jesus. E eu fiz algumas citações aqui, inclusive do versículo 4, do capítulo 8 de João, quando ele diz: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. O pecado imperdoável e fatal é não crer em Jesus como eu sou. Importante refletir sobre isso, né? O quanto nós precisamos crer em Jesus como soberano, como Senhor sobre todas as coisas. E assim por diante. Hoje nós vamos dar continuidade falando do verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que permanece na sua palavra. Versículo 31 do capítulo 8 de João, que diz o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, é a palavra de Deus que diz isso. E quando nós estamos, de fato, na palavra do Senhor, nós somos discípulos dele, nós somos seguidores dele. Quando nós buscamos na palavra dele a direção, as estratégias para a nossa vida. E o verbo traduzido aqui por permanecer na palavra nada mais é do que guardar a palavra, obedecer a palavra, se submeter à palavra de Deus. Bem-vindo Joaquim Ramos aqui conosco. Não consigo visualizar pelo celular, mas parece o pastor Joaquim, não sei se é mesmo. Bem-vindo. E continuando aqui então. Não basta crer, mas é preciso permanecer, porque o verdadeiro discípulo é aquele que tem um compromisso com a palavra de Deus. Às vezes há momentos da nossa vida onde a nossa fé, há um comportamento em nós onde nós estamos com a fé muito instável. Um dia nós estamos crendo que Deus é o Senhor, que Ele faz milagre, que Ele muda todas as coisas, e de repente a gente se deixa abater e parece que a nossa fé diminui, que a gente começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para o homem, começa a olhar para as pessoas. Então, o importante em tudo isso é crer, porque o verdadeiro discípulo, ele tem compromisso de crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não perde a sua validade. Não é como um medicamento que a gente usa e depois de um tempo tem que jogar porque tem prazo de validade. A palavra de Deus não. Ela é viva e eficaz. Então é nessa palavra que nós devemos nos apegar, na verdade dele. A palavra de Deus, ela deve ocupar a nossa mente, o nosso coração. Ela deve nos envolver como um todo. Ela deve nos preencher, nos sustentar, nos motivar, nos levantar.
Esse é exatamente o propósito da palavra de Deus, nos levantar em todo tempo. Quando nós buscamos no Senhor o alimento, nós somos sustentados por Ele. Quando nós buscamos na verdade do Senhor as respostas que nós precisamos, nós realmente recebemos dele a orientação, a direção para tudo aquilo que nós procuramos. Esperar em Deus é a resposta, né? E a palavra é a nossa direção. Bem-vinda, Nádia, querida, aqui conosco. Amém. Bom tê-la aqui conosco, viu, minha amada? Continuando aqui, então. Nós devemos honrar, confiar e amar a palavra do Senhor. Honrar, confiar e amar. Não adianta eu pegar a palavra de Deus, eu conhecer a palavra de Deus, eu até ler, eu ter uma Bíblia, 2, 3, mas se eu não amar aquilo, se eu não buscar viver a palavra, porque é o que eu sempre digo aqui, decorar a palavra não é difícil. É só você ler algumas vezes, memorizar, você decora vários textos bíblicos. Mas o importante é viver, porque o Senhor quer aquilo que está no nosso coração. O importante, sim, é buscarmos viver aquilo que a palavra está nos ensinando, nos orientando. Então, honrar a palavra de Deus, confiar e respeitar, entendendo que a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse aos judeus: a minha palavra não está em vós. Lá em João 8,37, não havia lugar para a palavra de Cristo no coração daqueles homens. Por quê? Porque eles eram uns homens incrédulos, eram homens que criam em si próprio, nas suas leis, naquilo que eles tinham, nas suas posses. Eram homens que não acreditavam de fato na palavra de Deus. Então, o Senhor não estava no coração deles de fato. Por isso a palavra afirma aqui, né? Quando Jesus diz: a minha palavra não está em vós. O Senhor sabe se a palavra dele está viva em nós, se ela realmente é viva em nós, se ela frutifica através das nossas vidas. Por quê? Porque nós somos aqueles que transmitem a palavra de Deus. Nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra, aquele que leva as boas novas, aquele que transmite a mensagem de salvação. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que recebe a revelação da verdade. Como assim receber a revelação da verdade? A palavra diz lá no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem-vinda, Iraci, também conosco. Bem-vinda, minha querida. Então, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a verdade do Senhor, é a palavra do Senhor que nos liberta. E nós precisamos conhecer essa palavra. Como é que nós vamos ser conduzidos pelo Senhor? Como é que nós vamos ter direção do Senhor se nós não conhecemos o manual que Ele deixou para o seu povo? Então eu preciso ler a palavra de Deus, me envolver com ela, mergulhar nela, conhecer a fundo a palavra de Deus, porque é ela que nos liberta. Graças a Deus, a verdade existe e pode ser conhecida. Deus existe e com Ele a verdade. Mas ninguém pode conhecer a verdade se não for pela revelação sobrenatural. É o Senhor quem se revela a nós de modo sobrenatural. É o Senhor quem toca nas nossas vidas através da palavra dele de modo sobrenatural. Essa revelação vem dele. Então, às vezes as pessoas falam: ai, mas eu tenho dificuldade ainda de entender. Busque no Senhor revelação. Senhor, fala comigo, eu vou ler a sua palavra, eu tenho dúvidas de alguns textos, revela-se a mim através da sua palavra. Então, isso faz toda a diferença. O homem não pode receber coisa alguma se não vier do Senhor, se não vier do céu, se não vier exatamente dele. João 3,27 diz isso. Deus ilumina o nosso entendimento para compreendermos quem é Jesus. Bem-vinda, a irmã Helena, também aqui conosco.
Deus ilumina o nosso entendimento para nós compreendermos quem de fato é Jesus. Olha a grandeza de toda essa palavra. Deus traz revelações a nós para nós sabermos de fato quem é o Filho, seu próprio Filho, ou o próprio Deus. Jesus afirmou de maneira indubitável que ninguém jamais conhece a Deus se o Filho não o revelar. Ninguém conhece ao Pai se não for através do Filho. É pela vontade de Deus, por intermédio de Jesus, que nós temos acesso à verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para se chegar ao Pai se não for através de Jesus, o Filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que nos foi revelada para sermos conduzidos ao Deus verdadeiro, Jesus, o caminho. Não existe outro caminho. Não adianta buscarmos atalhos, não adianta buscarmos respostas, porque Jesus é a resposta que nós precisamos. O verdadeiro discípulo de Jesus experimenta a verdadeira liberdade por meio do conhecimento da verdade. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se sente livre através da palavra. É a palavra que traz aconchego, é a palavra que traz conforto, é a palavra que traz direção, é a palavra que traz liberdade ao nosso interior. Às vezes as pessoas entendem, têm uma mente equivocada em relação ao comportamento dos cristãos e entendem que porque nós estamos na igreja buscando a Deus, nós estamos bitolados à palavra de Deus, nós estamos obrigados a estar ali e nós precisamos sim mostrar o prazer de fato que nós sentimos de ter Jesus, de buscar a Ele, de buscar seguir a Ele e servir a Ele através do seu manual. Então, a liberdade aqui significa libertação dos pecados. E a pessoa é livre quando o pecado não tem domínio sobre ela. E quando a palavra de Deus domina o seu coração. Então, essa é a diferença. Estar na igreja, ou estar praticando a palavra de Deus, a verdade que Ele deixou para nós. Essa liberdade que Ele diz que nós temos quando temos a Jesus, é porque nós somos livres, libertos do pecado. Ah, então nós não pecamos mais porque estamos na igreja? Daniela Dandão, a mamãe do Álvaro, bem-vinda, querida. Bom ter vocês aqui, viu? Em breve vou visitá-los. Então, o que é importante, quando nós estamos na igreja, qual é a segurança que nós temos? A pessoa é livre quando ela se desvencilha do pecado. O pecado nas nossas vidas deve ser um acidente, algo que eu não consegui impedir. Eu preciso vencer o pecado. Por quê? Porque o pecado me afasta do Senhor. O pecado traz a morte. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então, o pecado, uma vez acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos nos arrepender, confessar esse pecado e saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se o Senhor perdoa os nossos pecados, é do perdão do Senhor que nós precisamos primeiramente nas nossas vidas. Claro que há momentos em que precisamos consertar com pessoas, mas há situações em que nós vamos ouvir delas: eu não te perdoo. Sinto muito, eu me arrependo do que eu fiz. Mas se você não perdoa, o Senhor me perdoa. Porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe daquilo que está dentro de nós, daquilo que de fato nós sentimos. A pessoa livre, quando recebe a liberdade espiritual que o capacita a escolher não pecar. Nós precisamos aprender a escolher não pecar, a escolher não mentir, a escolher não ter práticas contrárias à vontade de Deus, da mentira, do engano, da acusação,
da fofoca, da maledicência, de quantas atitudes aí que nós temos, que nós sabemos que o Senhor não se agrada. Então, essa liberdade espiritual, ela vem com a escolha de cada um de nós, com a decisão de não pecar. Assim como eu preciso decidir perdoar, eu também preciso decidir não pecar, porque isso me leva a vigiar mais. Eu devo vigiar e orar, não é isso que a palavra diz? Vigiar e orar, porque só assim eu vou fugir da aparência do mal. Todas as vezes que eu peco, eu abro uma porta, eu abro uma brecha, onde o inimigo encontra liberdade para agir na minha vida. Todo ser humano que ainda não recebeu a salvação de Deus é escravo do pecado. E o escravo do pecado certamente tem um outro pai. Jesus é o autor da libertação. Nós falamos também na semana passada sobre isso. Lá no versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A condicional se deixa a responsabilidade para o homem decidir, mas a ação de libertar e de ser livre vem do Senhor. Então, eu é que tenho que decidir com as minhas atitudes. Se verdadeiramente me libertar, serei livre. É o Senhor quem nos liberta, mas a atitude, a decisão precisa ser nossa. Eu decido ser liberta das minhas práticas. Eu decido ser liberta de tudo aquilo que eu tenho feito de errado, tudo aquilo que eu tenho feito contrário ao querer de Deus, de tudo aquilo que eu tenho feito contrário ao que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. Então a liberdade vem de Jesus, mas através da minha decisão. E todos que são livres em Cristo se tornam filhos e herdeiros de Deus, a partir do momento que eu recebo Jesus na minha vida, que eu abandono as minhas práticas e que eu passo a viver o novo de Deus. Certamente eu me torno filho e herdeiro dele. Eu convido o Senhor para morar na minha vida e eu peço que Ele escreva o meu nome no livro da vida. Então isso me torna o herdeiro dele. Amém? Bem-vinda, irmã Rita, aqui conosco também. Continuando aqui, no ponto 3. Filhos de Abraão ou filhos do diabo? Versículos de 37 a 47, no capítulo 8 de João. Eu quero ler com vocês o capítulo 8 de João, dos versículos 37 a 47. Capítulo 8 de João. Versículos 37 a 47. Bem-vinda, irmã Raimunda, também aqui conosco. Paz, minha amada. Então, vamos lá. João 8, 37. Aí que fechou aqui a minha Bíblia. João 8, 37 a 47 diz o seguinte. Eu vou ler o primeiro, depois eu quero que a igreja leia comigo, por favor. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Nosso pai é Abraão, e afirmaram eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele. Mas, em vez disso, estão procurando matar-me, e tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouviu de Deus. Abraão não faria uma coisa dessas. Vocês estão obedecendo ao seu pai, quando agem desta forma. Continuando. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Amém. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saio. E vim de Deus, não vim de mim mesmo,
mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostaram de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade? Não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Olha que interessante. Se as pessoas lessem um pouco mais esses textos, elas pensariam duas vezes antes de contar qualquer mentira. Porque aqui a palavra de Deus ela é muito clara quando ela se refere à mentira. E às vezes nós vemos a mentira na boca do povo de Deus, na boca das pessoas que não conhecem a palavra, mas a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Então, é algo para refletir. Nós temos grande responsabilidade de falar a verdade. Temos que ter cuidado de falar a verdade. E aqui nós temos vários textos que citam sobre isso. Voltando aqui para a nossa revista. Os judeus fizeram 3 afirmações para Jesus no tocante ao que eles achavam de si mesmos. Primeira aqui. Somos descendentes de Abraão. Sim, são descendentes físicos de Abraão. E Jesus concorda com eles. Bem sei que sois descendência de Abraão. Versículo 37. No sentido físico, todo judeu é descendente de Abraão. O Novo Testamento ensina que há 2 descendências de Abraão. Uma física e uma espiritual. E Paulo ensina que nem todos os de Israel, lá da descendência física, né, são de fato israelitas, descendência espiritual. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais da promessa, daqueles que creem de fato em Jesus. Somente aqueles que creem em Jesus são filhos espirituais de Abraão. Somente aqueles que creem em Jesus são filhos espirituais de Abraão. Os demais são filhos físicos de Abraão. Continuando aqui. De Sarte não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão, sim, mas tanto no físico quanto no espiritual. Agora, essa liderança de judeu aqui, que criam e que se diziam filhos de Abraão, eram somente filhos físicos e não espirituais, porque não criam em Jesus. Os líderes judeus, apesar de descendência físico, não eram descendentes espirituais de Abraão. Aí eu pergunto, você não precisa responder, mas para você refletir. De quem você é filho? De Deus ou do diabo? Talvez isso choque um pouco as pessoas. Existem pessoas que têm medo de pronunciar o nome diabo, mas a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele não pode ter domínio sobre as nossas vidas. Quem são os descendentes espirituais de Abraão? São aqueles que de fato creem em Jesus como o Senhor, o soberano. Nosso pai é Abraão, versículo 39 diz isso. Os judeus reivindicam a paternidade espiritual de Abraão. Olha lá, eles anunciam aqui, nós lemos na semana passada, eles dizendo a Jesus que eles são filhos de Abraão. Como? Nós somos filhos de Abraão, quer dizer, do mesmo Deus.
E Jesus responde: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Versículo 39. Abraão praticou a comunhão e a obediência a Deus. E Abraão obedeceu a mensagem dos profetas de Deus. Mas os líderes judeus rejeitaram a revelação do meu filho. Jesus era o descendente de Abraão que levaria a bênção da salvação, que foi designado para isso, para levar a bênção a todas as famílias da terra. Mas os judeus queriam matá-lo. Que descendência de Abraão é essa? Não criam no próprio Jesus, queriam sim tirar a sua vida. Jesus declara: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Os judeus, entretanto, odiavam a Jesus. Então, de nada adiantava eles retrucarem que eram filhos de Abraão se não amavam a Jesus, não criam em Jesus. Bem-vinda, Sueli Menon, aqui conosco também. Saudades de você, amada. Temos um pai que é Deus. Os judeus afirmam que são filhos de Deus. Jesus, porém, os questiona. Se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar. Se Deus fosse de fato o seu pai, você me amaria, Jesus dizendo. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A palavra de Deus é muito clara. Não adianta eu falar que eu creio em Deus se eu não creio no seu Filho, que veio para nos libertar. Continuando aqui. Se Deus fosse o pai dos judeus, eles amariam a Jesus e reconheceriam a sua origem e missão. Quando Jesus declara aqui, no versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Versículo 44. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, o que é que ele está afirmando aqui para essa liderança do povo judeu? Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Continuando ainda esse texto. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os filhos partilham da natureza do pai. Se Deus é nosso pai, partilhamos da verdade divina. Mas se o diabo é o nosso pai, partilhamos da sua natureza maligna. Isso é muito claro. Eu quero abrir um parênteses aqui. Bem-vinda, irmã Dalva, também aqui conosco. Bom tê-la aqui, minha querida. Então, quando nós falamos de quem nós somos filhos de fato, por quê? Porque se Deus é o nosso pai, é dele que nós partilhamos, da verdade dele, da palavra dele, divina. Mas se o nosso pai é o diabo, nós somos filhos do pai da mentira. E eu queria aproveitar esse gancho aqui para falar um pouco sobre pai, sobre mãe, que às vezes nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Às vezes as pessoas estão conversando e nós vemos com facilidade os pais contando mentiras aos filhos, mentindo aos filhos, ensinando os filhos a mentir. Como é que nós podemos profetizar palavras de bênção e de maldição da mesma boca? Como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos que nós somos filhos do Deus vivo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, se nós somos filhos do pai da mentira? Vigiem as suas palavras, pais, porque às vezes nós ensinamos os nossos filhos a mentir e quando eles contam uma mentira, nós ainda queremos corrigir e ainda corremos o risco de ouvir ele dizer: mas você também mente, mas você também fala isso, mas você também conta mentira. Então, se você quer ensinar os seus filhos como é que eu caminho na presença do Deus vivo, do soberano, do Altíssimo, do Salvador, e ensine a eles a falar sempre a verdade,
Porque se você tem mentido na frente dos seus filhos, não só Deus tem visto isto, mas você está formando, você é a forma que forma. Você está ensinando seus filhos a mentirem. E lá na frente vem a colheita disso, certamente. E você, certamente, como pai, não tem desejo que o seu filho tenha uma aliança com o diabo. Ou seja filho do diabo. Por quê? Porque ele precisa ser filho de Deus. E precisa começar em você a verdade. Não importa o que vai acontecer, mas a verdade precisa prevalecer em todo o tempo. Porque a própria palavra diz que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se você quer seguir a Ele, seja transparente, fale a verdade. Amém? A hora que estava estudando isso, o Espírito Santo me lembrou sobre essa situação de colocar isso, porque muitas vezes a gente tem visto pais contando mentira na frente dos filhos, ensinando filhos a mentir, e depois quer corrigir os filhos, e aí é tarde, porque os filhos aprendem com os pais. E se nós somos filhos do Senhor, nós precisamos entender que a nossa natureza é divina, e só é filho do pai da mentira quem mente. Amém? Amém. Então vamos vigiar em relação a isso. Nós somos filhos do Deus vivo e compartilhamos disso. Os judeus eram filhos do diabo e por isso eles rejeitaram a verdade. Não entendiam o ensino de Jesus, eram incrédulos. Odiavam e desejavam matar a Jesus. Bem-vinda, irmã Lisa, aqui conosco. Saudade também, viu, minha amada? E aqui é importante refletir também que aquele povo não entendia Jesus, eles eram incrédulos. Muitas vezes tem faltado fé ao coração do povo de Deus, e essa fé, às vezes, tem faltado porque nós não temos nos alimentado da palavra de Deus. Nós não temos buscado alimento na palavra de Deus para nos sustentar. Todas as vezes que nós estamos famintos, nós vamos buscar comida física. Vamos para a geladeira, vamos para o fogão, vamos para as panelas e buscamos urgente o alimento, senão eu vou desmaiar, vou cair de fome. Ninguém fala assim, eu estou com tanta fome espiritual que se eu não começar a orar agora eu vou desmaiar aqui, de tanta fraqueza espiritual. O risco que nós temos é de sermos naquele momento invadidos, a ter a nossa mente invadida pelo império das trevas, pelo poder do inimigo agindo em nós. Por quê? Porque nos distanciamos das coisas do alto, das coisas espirituais. Então que busquemos sim, com responsabilidade, com compromisso, servir a Deus de fato, buscar conhecer mais da palavra dele, se alimentar dela, ser suprido por ela, sustentados por ela. E para encerrar, ao encerrar essa discussão com os líderes judaicos, Jesus os convida a crer. Olha lá no versículo 51 do capítulo 8 de João, quando Jesus diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Guardar a palavra de Deus e não verá a morte eternamente. Por quê? Porque a nossa vida é eterna, porque nós não morremos e sumimos, porque nós podemos morrer aqui da carne, que essa carne vai para a terra e os bichinhos vão comer e eu vou sumir ali e vai ficar os ossos, mas o meu espírito vai para o Senhor. É nisso que eu preciso me apegar, eu preciso crer nisso, que o meu espírito vai para o Senhor, porque é uma única vida que Ele nos concede. Por isso precisamos investir nela aqui, para na glória estarmos junto do Pai. Por quê? Porque a carne vai embora, mas o espírito, ele precisa estar junto do Pai na eternidade. A única maneira de não morrer em seus pecados é ter a vida eterna, é crendo no ensino de Jesus. Creia no ensino de Jesus, não há outra vida. Não pense que você vai nascer de novo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando aí, na outra encarnação eu vou nascer isso, eu vou reencarnar, e da outra vez que eu vier eu quero ser isso. Quer ser nada, porque a nossa vida é eterna. Se você ler a palavra, se você se aprofundar na palavra, você vai conhecer
onde ela é muito clara e diz que você tem uma única vida eterna. Invista nela hoje, aqui na terra. Creia e não veja a morte eterna. Por quê? Porque a morte eterna não existe para aquele que crê. Existe a vida eterna, não a morte eterna. Porque aquele que crê em Jesus de fato estará junto dele na eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bem-vindo Armando também, chegando agora aí, meu primo. Então, que nós possamos refletir nessa palavra, e eu quero só repetir o tema para você. Jesus é a verdade que liberta. Veja a diferença na sua vida. Você consegue hoje olhar para aquilo que você faz e ver que alguma coisa o Senhor mudou em você já, e ver que você pode hoje dizer: eu sou um pouquinho melhor do que eu era ontem. Não para se vangloriar, mas para a glória de Deus. Pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui. Pela misericórdia do Senhor é que nós estamos de pé. Então, que você lute todos os dias para matar a sua vontade, para matar a carne, para que Deus possa desenvolver em você um ministério abençoado, avivando a sua vida cada dia, que você possa ser um canal do Senhor abençoador de vidas, porque foi para isso que o Senhor nos colocou nessa terra. Amém? Amém. Bem-vinda Babi também, Vaneide, minha amiga de escola, um grande beijo, querida. Ilani também, saudade, um grande beijo, viu? Então, que a diferença nas nossas vidas possam ser visíveis e que eu não precise falar para ninguém que eu sou da igreja X, da igreja Y, mas que Jesus esteja vivo dentro de mim e que tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu mostrar, possa sem orgulho nenhum, mas com muita humildade, dizer daquele que está em mim, que Ele é que tem transformado a minha vida, que Ele que tem tirado a pedra bruta que eu sou, lapidado todo dia, moldado todo dia, me ensinado a ser melhor. Que possamos aprender e lutar para ser melhor. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a dar uma nova chance. Porque é assim que Jesus faz conosco. Amém? Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos neste momento orar ao Senhor. Tem algum pedido especial de oração? Pastor, chegou algum pedido? Nós temos a nossa lista aqui de pedidos de oração. Vamos lá. Temos uma lista assim, um pouco longa aqui. Mas graças a Deus que a nossa lista aqui de Covid está quase zerada, para a glória de Deus. Só preciso de informação da Claudete Oliveira, creio que é a irmã Rita que fez esse pedido aqui. Vamos então aos pedidos de oração para as pessoas que estão em tratamento de câncer. O Maurício, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Sueli, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice, Fábio e Rose. Ilani pedindo oração pela família e sobrinhos. Ok. Continuando aqui, Sônia Barbieri, bem-vinda também conosco. Temos também os casais que nós colocamos em oração, além desses que estão aí assistindo, as famílias, né? O Pedro e a Juliana, o Ricardo e a Fernanda, a Michele. Também as pessoas Cida, Lia, Léo, João, Celso, Rogério, Oscar, as avós Damiana, Ana, Luzia, que está sempre ali conosco, a avó Luzia, um beijo para ela. Lindaura, que está em tratamento ainda da visão, que Deus esteja restaurando. Irmã Rita falando que Claudete é questão emocional, estava entubada, né? Ok, minha amada. Então, também a Claudete, o Júlio César, a Lisa, que está aqui conosco também. Pessoas com depressão como a Toninha, a Patrícia, a Mariana,
Ainda em tratamento a irmã Elvira. Por portas de emprego, a Roseli, a Graziela, a Andréia. Também em tratamento de saúde a irmã Neiva, o Luiz Henrique. Para Juliana Jardim e família. Pelos seus pais que estão aqui também conosco. Irmão Geraldo. Pela Denise, que teve um AVC. Pela outra Andréa, que temos aqui também, Roberto, que fez uma cirurgia cardíaca, irmã Ruth, pela família, pastores Israel, pastor Paulo, pastor Moisés, pela Olímpia, que também é uma amiga querida, João, que teve um AVC, pelo André, pela Irene, pela Elani, que também solicitou agora ela, família e sobrinhos, pelo Geraldo. Temos ainda a solicitação de oração pelo Daniel. O Daniel é um jovem lá do Rio, a família daqui. E o Daniel teve um problema de saúde, está um tanto grave, mas sem um diagnóstico ainda. E que o Senhor esteja visitando o Daniel. E diante de todos esses exames que ele está fazendo, nós sabemos que o Senhor também levanta os médicos para cuidar de nós. E que ele esteja aí à frente da vida dele, trazendo um diagnóstico para que ele seja de fato tratado, direcionado para um tratamento, né? Então que o Senhor tome a vida do Daniel. Temos aqui também a Luiz Isabel, falou alguma coisa que eu não consegui ler. Agradecendo, né? Amém. Teve um diagnóstico aqui de ela que eu não consegui ver. Você anotou, pastor? A irmã Rita, diagnóstico de Paulo. Paulo teve um diagnóstico de Elia, né? Tá. E pela irmã Raimunda, que está pedindo pela saúde, que está gripada também, que o Senhor possa visitá-la. Então, como eu havia pedido a oração pelo Daniel, também quero reforçar aqui pela Letícia. Letícia é uma senhora, jovem senhora, que está no leito de UTI neste momento, no hospital, em fase terminal, com câncer, com tumores pelo corpo e contraiu ainda o Covid lá. Ela estava já na nossa lista de oração, é sogra do meu primo, uma pessoa muito querida, que o Senhor possa visitá-la. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer na vida dela, mas nós sabemos que Ele faz o melhor, Ele sempre faz o melhor, né? Então que o Senhor visite ali a Letícia querida e faça a vontade dEle na vida dela, cumpra a vontade dEle na vida dela. Sim, irmã Rita, ela é uma doença degenerativa muito grave. Luiz e Isabel, essa que estava agradecendo a oração, né? É a irmã da irmã Rita, Abel. Amém, glória a Deus. Vamos estar em oração, sim. E oremos neste momento, então, por cada vida. Não temos ninguém nessa lista, a não ser a Letícia com o Covid, que eu disse que está no leito de UTI, e que o Senhor cumpra a vontade dEle na vida dela. Em nome de Jesus, amém? Oremos, queridos. Convido você a estar junto em oração. Você que pode, se coloque de pé neste momento. Vamos orar a Deus. Deus e amado Pai, nós entramos na sua presença neste momento. Ó Pai querido, sabemos de tantas pessoas aqui em estado de sofrimento. Pai, tantas pessoas lutando, Senhor, contra as dores, contra os momentos de desespero que abate, contra a depressão, o pânico, contra as situações difíceis que cada uma tem vivido, que o Senhor conhece, meu Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor alcance a cada uma dessas vidas agora. Pai, nessas que estão em tratamento, que o Senhor esteja conduzindo a cada vida, direcionando a cada uma nesses tratamentos, aquelas que ainda têm um diagnóstico incerto, que o Senhor venha direcionar. Meu Deus, que o Senhor venha trabalhando, Senhor, no meio de cada uma. Ó Deus, que haja fé, que haja esperança nesses corações, que haja motivação, que a palavra do Senhor possa ser frutificada na vida dessas pessoas. Usa, Senhor, vasos
para abençoar, para renovar a fé desses corações. Ó Deus, que o Senhor venha derramando do teu óleo, do seu bálsamo agora, restaurador sobre essas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, por aqueles que estão também buscando uma porta de emprego, para o sustento da sua família, que o Senhor venha tomar a cada uma dessas vidas, Deus poderoso. Alcança, Senhor, a cada um. Põe a sua mão de misericórdia sobre cada um, Pai. O Senhor é soberano sobre a vida e nós sabemos que nada foge do seu controle, Pai, pois só o Senhor é Deus. E a sua palavra diz que mesmo antes de abrirmos a boca, o Senhor já sabe o que vamos dizer. O Senhor conhece tudo de nós, Pai. E que haja no nosso coração anseio de Ti, anseio das Tuas coisas, anseio de busca maior contigo. Que haja em nós, Senhor, esse despertamento para a importância, Senhor, de caminharmos contigo, de crermos de fato no Senhor, de servirmos a Ti de fato, não da boca para fora, mas de coração, porque tudo o Senhor sabe de nós. Em nome de Jesus eu te peço, visita aqueles que estão conosco nesta live, alcança os lares de cada um, alcança aqueles que estão enfermos, que estão aqui conosco também na live, visita os corações, arranca toda tristeza, toda raiz de amargura, todo medo, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, ó Deus, tudo aquilo que tem roubado a paz dos corações, a saúde. Pai, que o Senhor derrame uma unção especial sobre o lar de cada um desses queridos agora. Em nome de Jesus eu te peço, visita as gerações, dos pais aos filhos. Que o Senhor venha capacitar os pais na educação dos filhos. Não deixa que eles desistam dos filhos. Sabemos que o inimigo está aí pronto para tomar o lugar deles dentro da família. E a sua palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que possamos nos levantar como soldados, resistindo aos poderes das trevas, declarando que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Espírito Santo é aquele que tem o governo de cada um de nós. Aleluia! Só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Aquele que reina, aquele que é soberano para mudar qualquer cenário, qualquer contexto, Pai. Nós oramos ainda pela vida da Letícia, não sabemos, Pai, qual vai ser a resposta para tudo isso, mas sabemos que o Senhor já tem e que o Senhor vai fazer o melhor, porque a sua palavra diz que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Toma a vida dela, Senhor. Cessa, Senhor, o sofrimento que ela tem vivido, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti por essa vida. Oramos ainda pela nossa nação. Deus, toma a nossa nação, todas as enfermidades que têm assolado o nosso país. Pai, que haja um despertamento na vida do povo de Deus, em clamar, em orar, em Te buscar, como diz a sua palavra, em fazer um propósito com o Senhor. Senhor, tira o seu povo que está acomodado, que o Senhor venha nos motivando agora, que o Senhor venha nos chacoalhando, que haja um despertamento no povo de Deus, que possamos sair da zona de conforto, que possamos voltar os nossos olhos para Ti, Pai, porque só o Senhor tem a resposta para todas as coisas. Oh Deus querido, nós oramos agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Nos vemos no domingo, no nosso culto presencial às 9 da manhã, em nome de Jesus. Regina, saudando a Regina aqui conosco também. Graças a Deus pela sua vida. Essa palavra vai ficar gravada na página do Facebook. Se você perdeu uma parte dela, acompanhe ali, que logo que terminar eu vou estar postando ali, tá bom? Então você pode estar entrando ali e assistindo a palavra na íntegra, em nome de Jesus. Nós teremos aqui também no dia 30 de julho, só um minutinho, igreja, dia 30 de julho, às 18 horas, o nosso culto dos homens. Culto dos homens, dia 30 de julho, é sempre o último sábado do mês, o culto dos homens. E o das mulheres no segundo sábado do mês, às 18 horas. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.